Renan, o que é que você visitando nossa região, visitou o Maranhão, deve vir fazer a visita na Bahia? Eu quero saber suas propostas para a infraestrutura, para questões que afligem o Nordeste. Por exemplo, temos questões graves de saneamento básico que precisam ser resolvidas. As questões de segurança, obviamente, a gente está enfrentando nas últimas 24 horas aqui em Salvador e na região metropolitana. 2 policiais foram assassinados, um policial civil, um policial militar, e agora há pouco um policial foi baleado aqui na nossa ilha vizinha, a ilha de Itaparica. Qual a sua proposta? O que é que você enxerga para o Nordeste, para a Bahia em específico, sobre infraestrutura e sobre segurança pública, Renan Santos? Olha só, tem que. Você pediu para eu fazer então uma palestra de 1 hora, porque é tanto problema, que Isso é. eu teria que atacar todas as áreas. Porque a gente começa da infraestrutura. Se eu rodar praticamente todos os estados do Nordeste, as estradas são deploráveis. O Maranhão, naturalmente, é o pior dos casos. Já haviam me falado: olha, o Maranhão, você nunca verá estradas tão ruins como o Maranhão. Que é o que eu digo: no Maranhão, os buracos têm até uma estrada. Se você olhar no buraco, você vai ver que tem uma passagem ali. Porque é assustador. Agora, os problemas não ficam aí, né? O problema o educacional, as taxas de analfabetismo no Nordeste são muito maiores. Há um problema de atividade econômica em que as pessoas não apenas não têm uma renda per capita alta, né? As rendas familiares ali, chegam, se eu não me engano, na Bahia a coisa está na casa de 1,5 mil reais. É tudo muito baixo. E há uma alta dependência na hora de você formar sua renda familiar de auxílios estatais, portanto, abaixa a atividade econômica. Se abaixa a atividade econômica, abaixa a produtividade. Se abaixa a produtividade, não vai gerar riqueza. Então você fica preso num ciclo. E o que mais, né, quando a gente fala assim, o que tem a ver com todos os problemas que vão da estrada até as pessoas não terem atividade econômica, a você não conseguir uma política boa de segurança pública ou resolver o analfabetismo? Você tem a pior classe política do Brasil, que é a do Nordeste. Eu falo com tranquilidade, não há classe política no Brasil tão deletéria quanto a do Nordeste. Em maior e menor grau, dependendo da região. Ceará, por exemplo, é um ponto fora da curva, apresentou algumas políticas industriais interessantes, políticas na área de educação que funcionam e foram imitadas pelo resto do Brasil, mas no geral, você tem uma classe política clientelista, coronelista, muito da velha, mesmo os caras jovens são velhos, como é o caso do João Campos, que mantém as pessoas e o ciclo político num clima meio anos 20, anos 30 do século passado, não nesse século aqui. Isso é horrível. Isso faz com que o Nordeste, e essa é uma coisa que precisa ser dita para as pessoas que estão nos ouvindo aí na rádio, o Nordeste fique para trás do Brasil em quase todos os indicadores. E mesmo hoje, estamos em 2026, tirando o caso específico de João Pessoa, da Paraíba, que tem pessoas migrando para Paraíba, as pessoas continuam saindo do Nordeste para procurar emprego em outros lugares do Brasil. Até quando a gente vai aceitar isso? Esse é um fluxo que está rolando desde os anos 30 do século XX. São quase 100 anos de nordestinos migrando do Nordeste para o Sul, Sudeste ou agora o Centro-Oeste. Não é digno para essas pessoas isso. Então a gente precisa dar um basta. E esse basta vai começar mexendo nos sistemas de incentivo da classe política, ou seja, o que faz uma pessoa entrar na política e como a gente mede o desempenho dela. Não pode ser só o voto, é uma dica. O político tem que ser avaliado por entregas na área de segurança, infraestrutura, educação. E se o político não entrega isso, especialmente os prefeitos, ele fica inelegível. Porque tem um outro problema, que aí eu vou jogar aqui também para você, que é um problema grande, que é o problema da compra de voto. O Nordeste, compra de voto acontece no Brasil inteiro, mas ela é a regra no Nordeste. Compra de voto tem até na cidade dos meus pais, Vinhedo, que tem um IDH altíssimo, uma cidade rica no interior de São Paulo. Mas, no Nordeste, ele acontece numa intensidade tão grande. E aí, aquela política de botar os parentes de todo mundo na prefeitura, para você fazer todo mundo trabalhar para você no período eleitoral, o dinheiro desviado da emenda que compra o voto da pessoa, que isso elimina qualquer possibilidade de democracia ou elimina a possibilidade das pessoas votarem de maneira, vamos dizer, independente, com a consciência delas. E aí esses políticos, essas famílias velhas vão mandando nas cidades, as cidades ficam pobres para sempre, e isso é ruim para todo mundo. Ruim para o povo do Nordeste que sofre, e ruim para o povo do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, acaba pagando a conta desses políticos, através do Pacto Federativo. E esse ciclo precisa mudar, eu quero mudar esse ciclo. Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, e ele mencionou que confia muito no Instituto Atlas e Intel. As pesquisas mais recentes do Instituto Atlas e Intel colocam Renan Santos, na minha avaliação, numa surpreendente posição de terceiro lugar à frente de políticos. Por que surpreendente? Porque políticos tradicionais, com vários mandatos, com reconhecimento nacional, ficaram atrás de Renan Santos na maior parte dos cenários da pesquisa Atlas Intel. Agora, Renan, vamos falar dos acontecimentos que estão em Brasília e que reverberam pelo país e pelo mundo. Hoje foi preso o presidente do BRB, o presidente de um banco importantíssimo.
como o Banco Regional de Brasília, por suspeita, segundo a denúncia da Polícia Federal, a investigação da Polícia Federal, suspeita de ser beneficiado numa possível compra de papéis pelo Banco Master e a tentativa de comprar o banco. Você está acompanhando, eu vejo muitos de suas lives, seus depoimentos, tudo que está acontecendo aí com Daniel Vorcaro. Na sua avaliação, Daniel Vorcaro vai fazer uma delação, vai fazer uma delação completa? Quem é que tem que ter medo de uma delação de Daniel Vorcaro, Renan Santos? Em condições normais de temperatura e pressão, todo mundo tem que ter medo do Daniel Vorcaro. O Daniel Vorcaro sabe podres de todo mundo, tirando as pessoas honestas no Brasil. Eu tenho certeza que você, Pablo, não tem medo se você está envolvido nisso. Eu não tenho medo que eu estou envolvido nisso, mas muita gente. Aí na Bahia um monte, né? Pra falar da classe política daí, até porque o escândalo do Master, em grande medida, também começa na Bahia. Mas STF, membros do mercado financeiro, grandes empresas do mercado financeiro aqui na Faria Lima, em São Paulo, membros dos grandes partidos brasileiros, governo Lula, bolsonarismo. Basta ver, assim, esse presidente do Banco Regional de Brasília, ele tinha relações super próximas com o senhor Flávio Bolsonaro. Né? Foi durante ali a presidência dele que aquele empréstimo esquisitíssimo foi obtido para o Flávio para comprar aquela mansão esquisitíssima também, né? Que ele não teria condições normais de pagar. Então, quando a gente olha todas essas coisas, quando essas coisas se avolumam, se o Vorcaro delatar normalmente, se a Polícia Federal fizer o trabalho de coletar as informações e se essa delação for homologada, cai o Brasil. Cai o Brasil. Agora, há um trabalho, e você está acompanhando, de calar o Vorcaro. A PGR está, né, as notícias dão conta que a PGR está atrasando esse processo. O STF duvido que queira homologar a delação dele. Então, né, vamos ver o que vem aí. Assim, o que a gente está assistindo é uma coisa muito, muito triste da nossa democracia. A gente viu agora a perseguição ao Alessandro Vieira que está acontecendo, as declarações recentes do Gilmar Mendes. Né, a gente falar que o judiciário está se comportando de maneira natural é um absurdo. Né, então, é um momento muito, muito grave. Ampliando e aprofundando um pouco mais isso, eu fiquei realmente assustado com a reação de integrantes, de ministros do Supremo, sobretudo Gilmar Mendes, também o ministro Dias Toffoli, ao verem o nome deles colocado num pedido de indiciamento num relatório da CPMI. E parece que a reação forte pode inclusive impactar na possível candidatura do senador Alessandro Vieira. Você, como hoje um player, como se chama, um player da política, você entende, eu estou entendendo assim, você entende que a isonomia, a autonomia entre os poderes está cada vez mais arranhada, um está querendo invadir o outro e tentando pressionar o outro lado a se render a possíveis atuações do judiciário contra o legislativo, também o executivo. Como é que você está enxergando isso, Renan? Eu acho que por conta do conflito que o STF teve com o Bolsonaro, ali entre 19, 20, 21, 22, e dos recursos que o Bolsonaro deu, o judiciário ficou hiperpoderoso. Isso não é uma fala minha, tá? Eu sou um presidente de partido agora, mas agora eu vou usar as palavras do meu colega presidente de partido, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Valdemar da Costa Neto disse que o Bolsonaro dava umas broncas, gritava, ô Alexandre, isso, aí depois ele recuava para tudo que o Alexandre queria. Essa foi a tônica do enfrentamento dele com os Bolsonaro. O Bolsonaro recuava tanto que o STF foi avançando em tudo. Nomeação do PGR anti-Lava Jato, dois ministros do STF que em momentos importantes votaram ao lado dos interesses do STF, fim da Lava Toga, a fim da prisão em segunda instância, ou seja, retirar o COAF, na época que estava com o Moro, o COAF, as informações do COAF foram parar todas com o Dias Toffoli. Então, quando a gente olha todo aquele processo somado, né, aquela crise toda na pandemia e o hiperempoderamento do inquérito do Alexandre de Moraes, a gente pode dizer que o STF virou um superpoder. Ele está acima dos demais poderes, e os demais poderes, tanto o poder executivo hoje com o Lula, quanto com o poder legislativo, com toda essa massa de políticos do Centrão, ninguém tem condições cognitivas ou morais de enfrentar o STF. O que é cognitivo? Eles não são muito inteligentes, não. A turma do STF é mais esperta, mais lida, sabe jogar melhor o jogo. E morais, porque eles estão envolvidos nos mesmos escândalos que o próprio STF. Né? Alguém vai dizer que os senadores brasileiros têm, vamos dizer, estofo moral para enfrentar uma briga com o STF? Infelizmente não. A gente gostaria que tivesse, porque essa briga precisa andar. A gente precisa, claramente a gente precisa impeachment o ministro Alexandre de Moraes, que está obviamente encalacrado nesse escândalo todo. Né? O Dias Toffoli também está encalacrado. Então, e aí? O Senado tem condição? Por que não falam nada? Boa parte dos senadores estão querendo concorrer à reeleição. Por que eles já não andam com essas coisas agora? Então, eu acho um momento muito ruim, um momento de muita fragilidade, e eu não sei
de maneira clara. Se as pesquisas continuarem como elas estão, né, com o Lula e o Flávio primeiro, não apenas eu não acho que haverá mudança, eu tenho certeza que as coisas continuam como estão e o Brasil vai se rumando para se tornar um regime estranho, né, um regime semidemocrático com uma oligarquia muito corrupta administrando a gente.